como alguém que está disposto a lutar pela liberdade do país. E convoca também toda a nação brasileira a se levantar por esse dia, por esse ideal, que é a liberdade, né? Que é a independência. Então, a partir desse momento, Dom Pedro ele vai armar a marinha, vai armar o exército, né? Vai organizar tudo e vai organizar a população, né? O setor. As pessoas já estavam cansadas de pagar tanto impostos, né? Não sei se acontece hoje em dia, né? Mas naquele tempo, pessoas já estavam cansadas de pagar, era muito imposto. Portugal estava todo querendo levar nosso ouro e levar a nossa madeira, e querendo levar os minérios e as especiarias daqui do Brasil, e só queria tudo e não deixar nada aqui, né? Éramos colônia, éramos, né, de certa forma até escravizados, né? Então a gente devia muito. Então alguém um dia decidiu se levantar e acabar com isso, né? E essa pessoa como Dom Pedro. Então aí a partir desse momento ocorre, né? Ele forma uma assembleia constituinte, né? Então havia pessoas que tomavam decisões. Olha aqui, a Rede Atos também é história, tá? Então aí se levanta, né? Organizadamente um governo para tentar gerar essa independência do Brasil, né? Então lá em setembro, a gente está falando de janeiro, ele fez todo esse processo. Quando é em setembro, eles mandam novamente uma carta. E aí, Dom Pedro, próximo, ele não estava na margem, ele estava próximo ali do rio Ipiranga, recebe essa informação de que a corte tinha mandado ele voltar, né, tinha mandado destituir a Assembleia, que nada disso valia e que ele deveria voltar, seguir as ordens lá de Portugal. E nesse momento, né, Dom Pedro faz aquele gesto icônico que é tão figurado aí nos livros de história, né, ele com o braço estendido para cima e gritando o famoso grito da independência, né? Como era o grito da independência? Meu pai. Independência ou morte. Ele gritou com mais, né, que era para todo mundo seguir. Se ele gritasse com esse jeito aí morto aí, todo mundo estava morrido já, é ótimo. Morto, né? Todo mundo já estava morto hoje em dia. Então, nesse dia é conhecido, né? Então, geralmente, hoje é um dia muito importante porque a gente passa a relembrar sobre isso, né? A gente passa a fazer memória, cara, de tudo que o Brasil já passou para se tornar uma república independente, né? A partir desse momento, alguns países, né, que foram os primeiros a reconhecer o Brasil como um estado independente foi os Estados Unidos, depois veio o México. Os portugueses ainda pediram 2 milhões lá para poder para poder reconhecer o Brasil como independente, né? Naquela época era um valor extremamente alto, né? E aí Dom Pedro fez lá um empréstimo com os ingleses, né? E pagou. Hoje somos independentes. Mas é um dia realmente para que a nação inteira passe a se lembrar, passe a fazer memória de tudo que nós passamos, para hoje dizer que nós somos uma nação soberana. Nós somos brasileiros. Hoje nós temos uma pátria, né? Como diz o próprio hino nacional, uma pátria amada, né? Hoje a gente participa de ver as competições internacionais, a gente está lá gritando, vibrando. Na época de Copa, todo mundo com a camisinha do Brasil, né? É de lei. Apesar de que o Brasil não está fazendo muito bonito, mas a gente está lá, torcendo. É doido nessa... As Olimpíadas agora, meu Deus do céu, o Brasil lá ganhava uma prata, concorria com um bronze, a gente estava lá gritando, Brasil, Brasil. Porque é a nossa pátria, é a nossa nação. A gente tem isso dentro de nós, né? E aí, a gente tira esse momento para falar. Mas é interessante também porque a gente tira para lembrar um pouquinho sobre como a nossa nação foi constituída, né? A gente lembra um pouquinho que a nossa nação ela foi constituída com base na escravidão, nas injustiças, né? No pecado. Começando lá, né, trazendo alguns criminosos, quem estuda a história, trouxe alguns criminosos para colonizar, o extermínio de milhões de índios, né? Então a nossa nação nasceu assim. Infelizmente a gente não foi da maneira correta, né? Mas assim nasceu-se o Brasil. E aí veio mais o que? Veio idolatria, a sensualidade, né? Tudo isso foram as bases que criaram a nossa nação. Por isso que hoje o Brasil é considerado aí uma das nações mais corruptas do mundo,
São motivos, infelizmente, que a gente não tem para se orgulhar. E nós, como cristãos, é que nós devemos dobrar os nossos joelhos, né, e clamar pela nossa nação. Aí vem uma pergunta. Hoje aí todo mundo comemorando a independência. Não sei nem quem é que estava aqui para as passeatas da vida aí, que foi fez desfile, quem foi protestar lá. Eu sei que a Paulista estava lotada, mas não sei daqui quem foi, né? Quem está sabendo disso. Mas eu queria pelo menos uma coisa aqui saber. Alguém hoje pelo menos já dobrou os joelhos e já clamou pela nação em que vive? A gente às vezes se pega questionando, né, o modo que a gente vive. Cara, querendo ou não, o Brasil é um país extremamente rico. O Brasil é um país extremamente farto. Nossa, a gente tem uma floresta, uma riqueza cultural, uma riqueza de minério, uma riqueza mesmo gigantesca em terras. E às vezes a gente vê a nossa nação vivendo tão pouco, né? Tendo tão pouco. E tão pouco e tanto é nos tirado, né? E nós, como cristãos, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que a gente tem dobrado os nossos joelhos e clamado ao Senhor para que reverta isso? Para que venha o Senhor e faça uma transformação na nossa nação? Esse é o nosso papel. É isso que nós deveríamos estar fazendo, clamando e pedindo ao Senhor pela sua misericórdia, para que Ele venha e derrame da sua graça, e faça justiça, e faça uma transformação, que é o que a gente anseia. Então hoje, se você ainda não fez isso, gostaria de convidar, daqui a pouco vocês clamarem pela nossa nação, clamarem por uma mudança, clamarem por uma transformação, mas principalmente, clamar para que o nome de Jesus, ele seja manifesto em todos os cantos desse Brasil. Para que o nome de Jesus ele seja espalhado para todas as pessoas, para que Jesus seja glorificado, não para que seja um artista, não para que seja um político, mas para que Jesus ele venha ser o centro do país, para que ele venha ser o Senhor do Brasil, para que ele venha ser exaltado na nossa nação. Somente quando uma nação exalta a Deus acima de tudo, verdadeiramente, é que ele é uma nação próspera. É que realmente a gente vai ver que uma nação ela tem chance de crescer. Amém? Então esse é só um pouquinho de história, só para a gente entender um pouquinho da nossa nação e um pouquinho do que levou aos brasileiros chegarem hoje, né? Mais um 7 de setembro. E a gente tem esse paralelo, cara, a gente vai ver na Bíblia. Eu escolhi esse tema, né? Dependência ou morte. Vou fazer um contraste, né? Porque independência, o ser humano ele sempre buscou, né? A gente vai ver, ele lutou muito, foi muito sangue derramado para o Brasil ser independente, para os Estados Unidos ser independente, para os países asiáticos serem independentes. E hoje ainda existe guerra de países lutando para ser independentes. A gente vê o massacre que está ocorrendo agora lá na Ucrânia. Eles estão lutando para ser independentes. A Rússia não quer deixar, mas eles têm a sua luta lá para a sua independência. Então o ser humano ele sempre buscou ser independente, desde lá do jardim. Lá o Senhor, ele criou o homem bonitinho, criou os animais, criou a floresta, criou todo o planeta, deixou aos cuidados do ser humano, né? E aí ele disse, olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem habitar, vocês podem dar nome aos animais, vocês podem reinar sobre toda a terra. Só uma coisa vocês não podem comer, que era da árvore do fruto da vida. Somente uma coisa que o homem não poderia fazer. Uma única coisa. Mas infelizmente, né, a gente não foi capaz de obedecer. A gente quis o quê? Ser independente. Aí lá em Gênesis 3, vai estar lá, bem bonitinho. Lá no capítulo 3, né, vai nos falar... Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Só tinha uma única coisa que o homem não poderia fazer, né? E acabou fazendo.
E aí a gente se encontra nesse sentido. Satanás, lá no céu, ele tentou roubar a glória de Deus. Ele se achou merecido da glória. Foi expulso porque Deus não tolera a rebeldia. O homem, aqui na terra, ele só tinha uma coisa que ele não poderia fazer. E ele foi lá, se rebelou. A serpente enganou, dizendo: olha, vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês terão o mesmo dom de Deus. Vocês serão iguais a Deus. Logo, se o ser humano seria igual, ele não seria mais dependente. Ele não precisaria mais de Deus guiando, Deus dando autoridade, nada. Ele seria igual a Deus. E foi esse desejo que a mulher sentiu ali, ao comer. O desejo de ser independente de Deus. Só que o Senhor já tinha falado: no dia em que vocês comer, certamente morrerão. O homem morreu? A mulher morreu? Morreu ou não morreu? Não fisicamente. Não ali na hora, né? Até nisso o Senhor teve misericórdia, né? Ele fez ali um sacrifício para encobrir o pecado. E ali se iniciou o primeiro sacrifício pelo homem, né? E ali o Senhor permitiu que eles vivessem. Mas ali se estabeleceu uma coisa: o pecado entrou no mundo. Ali se iniciou um período que é uma morte espiritual. E o pior, foi passada de geração em geração. Todo filho do homem já nasceria na raiz do pecado. Todo filho do homem já nasceria destinado a praticar o pecado. Já nasceria inclinado a cometer o mal. E a partir daquele momento, sobre nós já tinha uma condenação. A gente já estava ali destinado. Porque o que a Bíblia vai dizer? Todos pecaram, destituídos. Não tem nenhum que peque. Se alguém chegar lá e dizer: eu não cometi nenhum pecado, mentiu. Já cometeu outro pecado, né? Que é a mentira. Não existe ninguém que diga: eu sou 100% bom. Não. O ser humano mente. O ser humano rouba. Talvez você não pode ser como esses, né, seres humanos mais ruins, né, que matam ou que cometem atrocidades. Não. Mas o fato de você mentir para os seus pais, o fato de você mentir para os seus líderes, né, o fato de você colar na escola, graças a Deus que ninguém nunca colou na escola. O fato de você... Meu pai, não sei porque vocês estão rindo. Não, ninguém faz isso não. O fato de você desejar, às vezes, sabe, aquele seu irmão chato, pelo menos dar uma topada no dedo, desejar o mal, você já está cometendo um pecado. O ser humano, ele comete pecado por ação, ele comete pecado por intenção, no pensamento a gente já comete pecado. A gente comete pecado até por omissão. A gente sabe que é para fazer uma coisa e a gente não faz. Isso também é pecado. Então, para o ser humano, não havia a menor chance de ter salvação. E aí, Deus, ele teve misericórdia. Primeiro, ele deu os sacrifícios para os homens, para que os pecados dele fossem encobertos e ele conseguisse, né, ter uma chance de estar na presença de Deus. Até que o grande sacrifício viesse, o verdadeiro sacrifício, aquele que não somente encobriria, mas simplesmente anularia todo o poder do pecado sobre nossas vidas. E esse foi Cristo. Mas é interessante porque a gente vê ao longo da história, ao longo de toda a Bíblia sempre vai nos dizer: olha, busquem a presença de Deus, busquem a santidade, busquem ser dependentes de Deus, busquem que Deus ele esteja na vida de vocês, busquem que o Senhor faça diferença na vida de vocês, busquem que Deus seja o centro da vida de vocês. A Bíblia inteira vai nos revelar isso, vai nos revelar que o homem ele precisa ser dependente de Deus. E aí vocês vão ver diversas histórias do homem ao longo de toda a Bíblia, o Senhor dando um direcionamento e o homem indo para outro. Infelizmente, a nossa raiz pecaminosa, ela não permite que a gente cumpra 100% a vida de Deus. E por a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, infelizmente nós como homens não conseguimos. E é por isso que a gente precisa ser cada vez mais dependente. Porque eu só consigo vencer o pecado quando eu estou na presença de Deus. Eu só consigo vencer os meus desejos pecaminosos quando eu estou mergulhado na presença de Deus. Somente assim eu consigo ter uma chance de salvação, que é por meio de Cristo Jesus.
E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? A gente vai estar lá em Deuteronômio, vai falar justamente sobre isso. Lá em Deuteronômio capítulo 1, vai falar de um episódio muito interessante. Vai dizer assim, ó: Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós achegastes a mim e dissestes: Mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que eu vos tomei 12 homens, um de cada tribo, e foram e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e a espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde ao mandado do nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Aí vamos lá em número 14, versículo 31, vai dizer o seguinte: Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até os vossos cadáveres se consumarem nesse deserto, segundo o número de dias em que os espiastes esta terra, 40 dias, cada um representando um ano. Levarei sobre vocês as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Senhor, falei, assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Aqui fala de um episódio, né, todo mundo sabe, o povo estava preso no Egito, passou 400 anos lá sendo escravizado pelos egípcios, até que o Senhor teve misericórdia do povo, né, viu todo o sofrimento, levantou ali Moisés para que livrasse o povo, né, Moisés todo lá trêmulo, todo medroso, né, ainda assim o Senhor encorajou, deu para ele um cajado ali abençoado que se transformava em cobra, que fazia milagre, que fazia tudo, claro, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. E aí Moisés se encoraja, né? Vai ele, Arão, todo mundo lá libertar o povo, né? E aí Faraó resiste e tal, 10 pragas depois libera o povo tá ali indo, né, em direção ao Mar Vermelho, né? E o Faraó vem atrás, depois quer matar o povo novamente, já tinha libertado, mas queria matar agora. E aí o Senhor pede para que Moisés toque ali o cajado, o mar se abre, o povo passa. Depois, quando o Faraó vai passar com os seus, toca de novo, fecha tudo, morre todo mundo. O pessoal celebrando e pulando e cantando. E aí começa um período de peregrinação. Quem estuda um pouquinho de Bíblia, né, vai ver lá, só vai pesquisar o mapa lá, vai ver que o povo, a viagem, era para demorar simplesmente 11 dias. Somente 11 dias. Quanto tempo demorou para o povo chegar na terra de Israel? Isso mesmo, 40 anos, de 11 dias, né? O pessoal foi lá, conseguiu espiar a terra, olhar tudo, mas infelizmente demorou 40 anos. Por quê? A gente vai ver que durante essa peregrinação, o povo por diversas vezes clamava para voltar para o Egito, porque estava passando por uma dificuldade. Chegou a primeira dificuldade, foi a sede. O pessoal chegou a sede. Ah, meu Deus, Deus trouxe a gente aqui para morrer de sede. Era melhor a gente ser entregue para o Egito, pelo menos eles matavam a gente. Ou então, bora voltar a ser escravo, porque pelo menos lá a gente tinha água, a gente tinha pão. E murmuravam contra Deus. Deus, na sua misericórdia, o que fazia? Vai lá, Moisés, reúne todo o povo, pega os braceletes lá, pega essa vara e toca na fenda. Aí saía a água.
todo o povo bebia, saciava sua sede, todo mundo voltava a adorar a Deus. E quando Deus faz a vontade, né, todo mundo adora. Mas aí mais lá na frente vem o quê? Uma outra provação, fome. Só começou a sentir fome. O que eles fizeram? Bora voltar para o Egito, porque pelo menos lá a gente é escravo, pode comer cebola, pode comer alho, pode comer ervas. Aqui a gente vai morrer. Deus trouxe a gente aqui para nos entregar ao deserto, para morrer. E aí o que Deus faz? Vou dar para vocês pão do céu, maná. Vai cair todo dia de manhã cedo. Vocês só saem de manhã, colhem o suficiente para comer durante o dia. O povo foi rebelde de novo, quis escolher logo para uma semana. Estragou tudo. Povo rebelde, meu Deus. E aí, novamente, mais lá na frente, água de novo, uma água amarga, né? Aí o Senhor vai lá novamente, joga ali naquela água, sal ali, aí o pessoal começa ali a purificar. O Senhor fez a purificação ali da água, né? E aí o pessoal conseguiu beber da água. Mas lá na frente de novo, sede de novo. E aí até Moisés nesse momento chega a duvidar, porque Deus diz, vai lá e toca na rocha. Aí da primeira vez, né, Moisés tinha atacado o cajado, funcionou, vou tacar de novo. E aí lá vai, até Moisés ficou fora nesse momento. E infelizmente, isso vai acontecer muito durante a Bíblia, né? Durante o relacionamento dele com o povo de Israel. O Senhor sempre buscando um relacionamento onde as pessoas tinham uma intimidade, tinham uma confiança, tinham uma dependência dele. O Senhor jamais ele vai dizer, olha, vocês não vão passar nunca por aflições, por a vida de vocês nunca vai ser fácil 100%, não. Vocês vão passar por algumas turbulências, por algumas tempestades aí na vida. Mas se vocês forem dependentes de mim, se vocês me buscarem, se a confiança de vocês estiverem em mim, vocês vão passar por todas essas tempestades. Vocês vão conseguir o principal objetivo, que é a presença de Deus, que é a salvação em Cristo. E o povo ali, ele não entendia isso, né? Ele não entendia essa dependência. Ele queria o quê? Ele queria satisfação. Ele queria ser independente. Ele queria comer a hora que ele quisesse. Ele queria beber a hora que ele quisesse. Ele queria habitar na melhor terra para ontem. Se aquela geração já era assim, imagina a nossa. Se a gente fizer um contraste com a nossa geração, é a mesma forma. Os líderes, os pastores, os pregadores estão constantemente nos ensinando, ministrando em nossas vidas, dizendo, olha, gente, vocês precisam ser mais dependentes de Deus. Vocês precisam buscar mais a palavra de Deus. Vocês precisam ler a palavra de Deus. Precisam orar, precisam jejuar. E aí, muitas vezes, entra pelo um ouvido e acaba saindo pelo outro. A nossa geração, às vezes, não é uma geração que tem essa paciência de buscar, que tem aquela sede de realmente estar na presença de Deus. Aquela sede de se entregar totalmente em dependência a Deus. E enquanto a gente não tiver isso, realmente não dar esse start de que a gente precisa mudar a nossa vida, mudar a nossa história, a gente vai continuar sendo uma geração fraca. Uma geração que por qualquer situação a gente sai da igreja, a gente briga com o irmão, a gente sai da igreja, a gente discute, o irmão não faz o que a gente quer, a gente sai da igreja. É uma geração que se o líder briga com a gente, chama a atenção, a gente passa 3, 4 semanas sem vir para a igreja, a gente não quer frequentar a célula, a gente realmente não quer estar na presença de Deus. E isso demonstra o quanto nós somos fracos, o quanto realmente nós precisamos depender mais de Deus. Porque se realmente eu estou firmado na presença de Deus, porque se realmente eu estou em dependência de Deus, cara, o que tiver na igreja, opa, é ali que eu vou estar. Se tiver célula, eu vou estar na célula. Se tiver IBD de manhã cedo eu vou estar na igreja. Se tiver o culto à noite, eu estarei lá no culto, porque eu sou dependente de Deus. Eu entendi que se eu não estiver na presença de Deus, eu estou destinado à morte. Eu entendi que enquanto o meu pecado, os meus desejos dominarem as minhas ações, eu vou estar cada dia mais distante da palavra de Deus. Eu vou estar cada vez mais distante da presença de Deus. E aí a gente precisa entender isso. O ser humano, infelizmente, ele tem isso, tá?
E aí a gente está passando por esse momento histórico, né? Ali o povo em si, ele queria entrar na terra porque havia uma promessa, né? Deus vai dizer lá em Êxodo, né? Ele vai dizer, olha, eu estou vendo o sofrimento de vocês, por isso que eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde vocês não plantaram nada, mas vão colher. Uma terra onde vocês não semearam, mas vão comer com fartura, né? Uma terra onde vocês não fizeram nada, mas vão receber todas as bondades. E o povo incrédulo, né? Ele precisa ainda para ter certeza, né? Opa, então bora mandar alguém para espiar, para ver se realmente a terra é como o Senhor está falando, né? E até Moisés nesse momento, né? Chama todo mundo, bora chamar os 10 espias, bora enviar para lá para ver se realmente essa terra é muito boa. E 40 dias eles passaram lá espiando a terra, viram lá as cidades fortificadas, viram, né, as frutas, os vinhedos, né, os figos. E cara, eles viram que realmente era uma terra muito rica, muito farta, né? Trouxeram um cacho de uva, precisava ali 2 homens para carregar um cacho de uva, já pensou? Rapaz, dava uva para o mês todinho. Então era realmente uma terra muito rica, uma terra realmente abençoada por Deus. E o Senhor estava dando ali para o seu povo. Mas aí, por isso que a gente fala, o ser humano, ele tem poder, a boca, as palavras têm poder para dar vida e para dar morte também. 10 foram escolhidos, né? 12 foram escolhidos. Desses 12, 10 chegaram lá e disseram, olha, se a gente entrar nessa terra, esse povo vai esmagar a gente, esse povo vai matar a gente. Eles são gigantes, eles são fortes, as cidades são fortificadas, eles têm exércitos preparados, carros de guerra, eles vão matar a gente. Mas 2 pessoas se levantaram, se posicionaram, disseram, olha, Deus ele não está conosco, Deus não vem fazendo aí os seus sinais, suas maravilhas, os seus milagres. Se o Senhor estiver conosco, se o Senhor tiver misericórdia da gente, ninguém poderá nos deter. A gente precisa o quê? Ter coragem. Coragem para enfrentar. Mas o povo preferiu ficar o quê? Com os 10. O povo preferiu ficar com medo. E ainda pior, enquanto eles estavam testemunhando, falando da bondade de Deus, dos atributos de Deus, eles ainda quiseram se levantar e apedrejar eles ainda. Para ver como o ser humano ainda é ruim, né? O que salvou eles foi o quê? O próprio Deus se levanta ali. A glória de Deus se manifesta naquele lugar. E ali vem essa punição que eu acabei de ler aqui com vocês, em Deuteronômio. Em que o povo, por cada dia que os espias estavam lá, serão 40 anos que eles peregrinariam no deserto. E nenhum daqueles que não confiou no Senhor entraria e veria a graça de Deus. Nenhum daqueles que demonstrou infidelidade contra Deus, nenhum daqueles que se tornou rebelde contra Deus, entrou na terra. Porque a palavra de Deus vai nos revelar, né? Para Deus, ele abomina o pecado da rebeldia. Para ele é o mesmo que a feitiçaria. Ele abomina isso. Então todas aquelas pessoas que se rebelaram ali contra Deus, porque eles não estavam se rebelando ali contra homens, estavam se rebelando contra uma ordem de Deus. O próprio Deus tinha dito, olha, vocês vão entrar nessa terra, vocês vão fazer isso. E aí o que eles fazem? Não vamos. Estavam se rebelando contra Deus, se tornando independentes de Deus. E aí o que acontece? Já que vocês querem ser tão independentes, durante esses 40 anos vocês vão conhecer a minha ausência. É o que ele fala aqui, ó. Segundo o número de dias que espiastes a terra, 40 dias, cada um representando um ano, levarei sobre vocês as vossas iniquidades de 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. E conhecereis como é não estar na presença de Deus, como é desagradar a Deus, como é realmente não estar. E aí, eles viram guerras, eles viram pestes. Cada vez que eles pecavam, os pecados deles se voltavam contra eles. E muitos foram morrendo durante longo esses 40 anos,
Na verdade, muitos não. Toda aquela geração morreu. Porque a independência deles, durante um momento, gerou a morte. Assim como lá no jardim, um ato de independência de Deus, querer se afastar de Deus, gerou a morte para toda a humanidade. E durante toda a vida é assim. Toda vez que eu decido o que fazer da minha vida, toda vez que eu viro as costas para Deus e quero me direcionar, olha, não, eu quero esse relacionamento para mim. Ainda que Deus não queira, ainda que meus pais não queiram, eu quero esse relacionamento para mim. Não, eu quero continuar pecando. Ainda que meus líderes já tenham me ensinado que isso é errado, ainda que eu já tenha lido na palavra de Deus que isso é pecado, eu vou persistir nesse erro. Não quero não saber da palavra de Deus, não quero estar na casa de Deus, não quero levar Deus a sério. Porque se eu levar Deus muito a sério, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E eu não quero abrir mão das minhas amizades, eu não quero abrir mão das amizades do mundo. Toda vez que eu faço isso, eu estou sendo independente de Deus. E a consequência final disso é a morte. Enquanto a geração não entender isso, enquanto a gente não entender que nós precisamos ser mais dependentes de Deus em vez de menos, a gente vai continuar sendo uma geração fraca e sujeita à morte. E por isso que a iniquidade tem se multiplicado tanto nesse mundo. O ser humano, ele cresce, ele é ensinado, olha, você precisa buscar sua independência. O jovem, meu Deus, com o jovem com 15 anos, eu não vejo a hora de fazer 18 para arrumar um emprego, para sair dessa casa, eu não aguento mais meus pais são muito chatos. Eu quero logo sair dessa casa, quero logo com 18 anos, meus 20 anos já comprar minha casa, meu apartamento. Com meus 20 anos já tá ganhando meus 20 mil reais aí, para viver a minha independência. Nosso sonho quando é adolescente é viver a nossa independência. Aí quando tu chega com 30 anos, ainda tá ganhando uma merreca e sofrendo para pagar os boletos ainda. A independência não chegou ainda, com os 30 anos. E olha lá se tu conseguir ainda um apartamentozinho para te pagar de aluguel. O nosso desejo por independência gera consequências muito ruins na nossa vida. Não é fácil não. Mas existe uma solução, que é a dependência de Deus. E é isso que a gente precisa buscar a cada dia mais. Sabe, às vezes o ser humano, ele ainda tem uma sorte, né? Ou sorte não, claro, a gente estudando, a gente buscando se capacitar, a gente ainda consegue uma estabilidade financeira. E aí quando a gente tem um pouquinho mais de estabilidade, sabe o que acontece? A gente quer crescer, a gente acaba se afastando. Eu vejo muita gente, sabe, que trabalha, esquece da presença de Deus. Não, vou trabalhar domingo? Não, tem que fazer uma extra. Que tá num culto à noite? Não, vou trabalhar. E aí acaba se esquecendo. Aí de vez em quando, o Senhor, para lembrar a pessoa, né, para ter misericórdia, cara, o Senhor nos ama tanto, que Ele ainda tem a misericórdia de vez em quando mandar uma tempestadezinha na nossa vida. Só pra gente ficar um pouco mais esperto, um pouco mais dependente dele, né? Porque Ele sabe que se a gente se afastar muito, é difícil voltar. Então às vezes Ele manda só uma tempestadezinha, sabe? Uma doença te deixa assim, uns 4 dias no hospital, arriado. Um acidentezinho para cair de moto, quebrar uma perna. Só pra gente buscar mesmo ser mais dependente dele, né? E aí Ele envia essa tempestade. Mas a gente, quando é independente, a tempestade vem, o que a gente faz? Grita, se desespera. Vamos lembrar lá dos discípulos. Na tempestade, a gente vai morrer, socorro. A gente vai morrer. E o que Deus estava fazendo na tempestade? Primeiro Ele estava dormindo. A tempestade pra gente é uma loucura. A gente acha que vai morrer, a gente acha que não vai conseguir passar, a gente acha que a qualquer momento a gente vai naufragar e vai acabar tudo. Mas para Deus isso não é nada. Para Deus, na primeira tempestade Ele está dormindo. A tempestade não significa nada para Ele. Na segunda, para vocês verem que não significa nada ainda, Ele ainda vem por cima da tempestade ainda. As ondas lá de 15 metros de altura, o Senhor vem caminhando. Bonito, Ele não vem nem nadando, né? Podia vir nadando. Mas Ele vem caminhando por cima. Para a gente entender que para Ele a tempestade não é nada. Na hora que Deus mandar, a tempestade para.
Então a gente precisa ser mais dependente desse Deus que tem o poder sobre a nossa vida, que tem o poder, que tem autoridade sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. A gente precisa colocar mais isso nas mãos de Deus. A gente precisa buscar um pouco mais. Por isso que eu falo, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, ele vai dizer, olha, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Então a gente conhece, a gente sabe a palavra, a gente ouve bastante a palavra, mas o que a gente faz? A gente quer persistir no erro. Olha o quão grave isso é para Deus. Quando o homem, com a sua independência, ele busca o quê? Fazer as suas escolhas, fazer o que desagrada a Deus, mesmo sabendo que é errado. Então, para Deus, isso é tão grave quanto a gente fala muito, né, das outras religiões. Porque eles praticam feitiçaria, porque eles estão lá nos terreiros, porque eles estão adorando demônios. A gente abre a nossa boca muito para falar sobre isso, né, para condenar os outros. Mas, como Paulo fala, se a gente refletisse um pouquinho mais, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. E muitas vezes a gente, para condenar é fácil, mas para refletir um pouco sobre o que nós estamos fazendo, é um pouquinho mais difícil. Mas olha que interessante. Apesar de tudo isso, Deus ele tem tanta misericórdia que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, para que todo aquele que buscasse ser dependente dele, para que todo aquele que entendesse que sem ele nada se pode fazer, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, deu-lhes o poder de alcançar a salvação em Cristo Jesus. É só por meio dele, é só por meio da dependência de Deus, é que o ser humano ele tem alguma chance. Ele tem algum momento, ele tem uma única oportunidade, um único caminho de alcançar a salvação. É somente por meio dele. Lá na carta ao apóstolo, né, ele está tentando passar isso. Olha, talvez vocês não tenham cometido lá grandes atrocidades, mas se vocês cometeram um único pecado, segundo a lei, vocês já estão condenados. E não há salvação por outro meio, somente em Cristo Jesus. Eu não sei, é claro, como é que está a vida de vocês. Eu não sei se vocês conseguem hoje, né, ser 100% cristãos ali, ser 100% fiel, não cometer nenhum pecado, não pensar mal contra ninguém, estar ali todo o tempo orando, jejuando, lendo a Bíblia. Eu não sei se vocês conseguem fazer tudo isso. Eu não consigo ser 100% assim. Por isso que eu, todo dia, na misericórdia de Deus, eu clamo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda hoje a ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Tem misericórdia porque eu sei que se eu permitir ter o controle, Senhor, eu vou pecar, eu vou me afastar de Ti. E o meu final é a morte. Então todo dia a gente precisa clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a ser mais dependente de Ti. Me ajuda a orar, Senhor, um pouquinho mais. Me ajuda, Senhor Deus, a dobrar mais os meus joelhos e clamar um pouco mais pela Tua presença. Me ajuda, Senhor, a ler um pouco mais a Tua palavra. Porque eu sei que se o Senhor deixar pela minha carne, eu quero fazer o quê? Quero assistir uma Netflix, eu quero ver ali uma série, assistir um filme. Esse é o desejo da minha carne. Então por isso que eu preciso clamar, eu preciso dobrar os meus joelhos mesmo e clamar para que o Senhor coloque no meu coração o desejo para ler a palavra dEle, o desejo realmente para buscar uma intimidade com Deus. E é isso que tem faltado na nossa geração. Dobrar um pouquinho mais os joelhos e realmente clamar ao Senhor. Porque quando a gente faz isso, a gente vê que realmente nós nos tornamos diferentes. Por onde a gente for, a gente é reconhecido pela presença de Deus nas nossas vidas. A gente não fica levando as coisas do Senhor na brincadeira. A gente, quando tem a oportunidade de estar na presença de Deus, a gente clama, a gente grita,
A gente se maravilha na presença de Deus. A gente adora Deus com intensidade. Isso é o sinal de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu consigo perceber a presença de Deus em qualquer ambiente. E isso maravilha o ser humano. Onde eu estiver, eu sinto a presença de Deus, cara, naquele momento ali, nossa, a presença de Deus está aqui. Começa a louvar o Senhor. Começa a adorar o Senhor, independente do lugar. Porque a presença de Deus está ali, é forte no nosso coração. Enquanto a nossa geração não deixar um pouquinho mais a dependência, a independência de Deus, né, querer se afastar do Senhor, enquanto a gente não deixar isso de lado, a gente vai continuar perecendo, tá? Então eu queria agora convidar vocês a ficarem de pé. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Uma mensagem que nos faz refletir um pouquinho mais sobre as nossas ações. Será que realmente nós temos buscado essa dependência de Deus? Eu não sei como é que está o seu coração, jovem. Não sei realmente. Eu não vivo com vocês. Eu não sei o que vocês fazem depois quando saem daqui. Eu não sei se a vida de vocês estão vivendo de maneira que realmente glorifiquem a Deus. Mas saibam que existem dois caminhos. Um caminho que leva a Deus e um caminho que leva à perdição. E se vocês não decidirem uma dependência de Deus, buscarem realmente a presença de Deus, crendo no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, infelizmente o outro caminho é da perdição, é da morte, é da separação eterna de Deus. O povo de Israel experimentou esse afastamento de Deus durante 40 anos. Ninguém conseguiu entrar na terra prometida. E o Senhor hoje, Ele nos promete a salvação, Ele nos promete uma Jerusalém espiritual. E Ele diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que me buscar até o fim, aquele que estiver na minha presença até o fim, aquele que realmente clamar, buscar uma dependência de Deus até o fim, esse vai entrar na Jerusalém celestial. Esse realmente vai conseguir a salvação por meio de Cristo. Então gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu não sei aqui se todos já são cristãos, se todos já têm uma decisão formada, se todos já têm uma decisão tomada realmente em Cristo Jesus. Mas se não tiver, fica aqui os passos, você pode levantar sua mão. A gente vai estar orando por você, porque só tem um único caminho. Esse é Jesus Cristo. E você tem a oportunidade hoje de se firmar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, de realmente entender que sem Deus vocês não são nada. Então baixem as suas cabeças, vamos orar ao Senhor. E se você quiser realmente aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você pode vir aqui na frente, ou só levantar a mão, a gente ora por você. Enquanto isso, nós vamos estar orando, entendendo que nós somos dependentes de Ti, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor Deus, uma geração de jovens do Lírio do Vale 5, Senhor Deus. Aqui, Senhor Deus, eles estão nessa casa, Senhor Deus, de oração, para buscar, Senhor Deus, uma intimidade contigo, para, Senhor Deus, buscar uma dependência de Ti, Senhor Deus. Nós entendemos, Pai, que lá fora o mundo não vai nos proporcionar nada, Senhor Deus, de edificação. Nós entendemos, Pai, que hoje nós estamos abrindo mão de convites, Senhor Deus, convites que vão nos levar à perdição. E nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, para Te louvar e para Te adorar e engrandecer ao Teu nome, Senhor Deus. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, diante do Teu altar, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, declarar nesta noite, Senhor Deus, que nós não queremos mais ser independentes. Senhor, que nós queremos entregar o nosso destino em Tuas mãos. Que nós queremos, Senhor Deus, entregar as nossas vidas em Tuas mãos.
que nós queremos, Senhor Deus, cada dia mais buscar ser dependentes de Ti, Senhor Jesus. Aqui está, Senhor Deus, uma geração que está colocando as suas vidas diante de Ti, Senhor, para que as suas decisões, Pai, não sejam mais baseadas nos seus desejos carnais, não sejam mais baseadas nos seus ideais, Senhor Jesus, mas que sejam baseadas na Tua palavra. Independentemente, Senhor Deus, de quanto isso vai custar, nós queremos, Senhor Deus, depositar as nossas vidas diante de Ti. Nós queremos Te entregar a direção, Senhor Deus, das nossas vidas, porque nós entendemos que somente em Ti, Senhor Deus, nós vamos alcançar a vida. Senhor, nós entendemos, Pai, que os Teus caminhos são muito melhores do que os nossos. Os Teus pensamentos são muito maiores, Senhor Deus, do que os nossos, Pai. A Tua, Senhor Deus, o fim das nossas vidas em Ti é felicidade, é alegria e salvação. Sem Ti, Senhor Deus, nós só encontraremos dor, sofrimento e morte. E nós não queremos isso para a nossa geração, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós Te entregamos as nossas vidas. Te entregamos as nossas escolhas, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, Te buscar mais. Coloque em nosso coração, Senhor Deus, o desejo de estar mais na Tua presença, de estar na Tua casa, de ler mais a Tua palavra. Coloca sede e fome em nossos corações, Senhor. Nós queremos ser mais dependentes de Ti, Jesus. Nós queremos Te buscar mais como o Senhor merece. E como nós precisamos, nós necessitamos, Senhor Deus, a cada dia mais Te buscar, a cada dia mais estar na Tua presença, Senhor Jesus. Nós Te entregamos aqui, Senhor Deus, essa geração, meu Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, Te louvar e Te agradecer por este culto, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, Te louvar e engrandecer, Senhor Deus, porque nós tivemos a oportunidade aqui de mais uma vez ouvir a Tua palavra, de Te adorar, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Olha, Senhor Deus, com misericórdia pelos nossos irmãos, aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, ou aqueles que estão se esfriando espiritualmente, Pai. Visita, Senhor, nesse momento. Coloca, Senhor Deus, o desejo de Te buscar mais, Senhor Deus. Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Senhor, derrama cura sobre a vida deles, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus que ainda opera milagres. Nós cremos que o Senhor é um Deus que ainda faz maravilhas, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, nossos irmãos que estão, Senhor Deus, doentes. Cura, Senhor, derrama cura, Senhor Deus, sobre a vida deles. Aqueles aqui, meu Pai, que estão passando por alguma dificuldade que eu não conheço, mas que o Senhor conhece, se eles estão passando, Senhor Deus, nesse momento por alguma tempestade em suas vidas, Pai, entra com a solução, Deus. Nós Te conhecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que ainda nos ama, um Deus que nos cuida, um Deus que quer o melhor para as nossas vidas, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos, Senhor. Pai, eu entrego essa geração em Tuas mãos. Conduz-nos, Senhor Deus, em santidade a cada dia mais, até que nós venhamos nos encontrar contigo, Senhor Deus, na nossa Jerusalém celestial. Senhor, nós Te entregamos, Senhor Deus, este culto. Senhor, conduz cada um, Senhor Deus, em segurança para os seus lares. Nós queremos aqui, Senhor Jesus, Te louvar, Te adorar e engrandecer, Senhor. É o que nós Te pedimos, louvamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode cumprimentar aí seu irmão.